Olá, está começando o Saúde Todo Dia News, o podcast que não tem contraindicação. É um prazer estar aqui com você mais uma vez para falar sobre saúde e bem-estar. E hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Vanessa Moroso. Olá, doutora, seja muito bem-vinda. Olá, obrigada, agradeço muito o convite, estou muito feliz de estar aqui. Um prazer recebê-la. Gente, a doutora Vanessa é ginecologista, mastologista, diretora médica da FEME Saúde da Mulher aqui em Curitiba. E hoje a gente vai falar de um assunto que interessa a todas nós mulheres e também aos maridos, aos homens, que têm que conviver com as mulheres quando elas chegam na menopausa, que não é fácil, né, Vanessa? Vamos conversar. Não é fácil, a gente está aqui para descomplicar. Vamos descomplicar um pouco, explicar. Primeiro, vamos falar o que é menopausa. Para começar, assim, de uma forma bem didática, né? O que é a menopausa? Menopausa é uma fase da nossa vida. O termo menopausa, ele designa uma data. O que seria essa data? 1 ano depois que parou suas menstruações. Então, a gente só vai saber se nesse jeito, dessa forma que você está na menopausa, 1 ano depois que você já entrou. Olha, então é uma data retrógrada, digamos assim. Meu Deus do céu, mas então até saber que está na menopausa é que tem o climatério? Isso. É isso? Daí, o climatério é essa fase da vida da mulher que a gente começa a falhar os hormônios. Eles entram em falência, na verdade. O termo é bem animador, né? Quanto tempo isso pode acontecer antes dessa data ali da menopausa? Às vezes até 10 anos antes. Nossa, tudo isso? E os sintomas às vezes permanecem até 10 anos depois. Ai, então, gente, é uma fase grande da nossa vida. Muito, muito grande. E, nossa, até mulheres bem jovens, então, começam eventualmente a ter esses sintomas? Sim. E às vezes eles não começam, às vezes a gente não percebe. Tem coisa que a gente sente e fala que talvez seja outra coisa, teu estresse. A gente nomeia, às vezes, os sintomas como outras causas, mas às vezes já está dentro do painel de sintomas da menopausa. Você está falando do estresse, né? Eu chamo de ódio no coração, né? A gente está com ódio no coração, já é o estresse. Quais são os outros sintomas já no climatério, além do estresse? Eu vou dar um exemplo de uma paciente que eu atendi hoje de manhã. Paciente nova, 42 anos. Bem nova. Mas ela já chegou com sintoma de piora da irritabilidade dela, então ela já tratava ansiedade e sentiu que piorou nesse último 1 ano. E um sintoma leve de início de dor na relação sexual. Nossa. Então, um sintoma leve de secura. Gente, nenhum sintoma começa lá a todo vapor. As coisas vão começando devagarinho, só que eu digo assim, nós, seres humanos, a gente tem uma resiliência muito grande. A gente vai se acostumando com o que é ruim. Até com dor, né? Até com a dor. Você começa a normalizar aquela dor, aquela coisa ruim que você está sentindo. Às vezes nomeia até de outra coisa. Ah, não, isso é o estresse. Ou aquele dia não estava bem. Você começa, por exemplo, no caso dela, começou a diminuir libido, começou a sentir dor. Avaliei fisicamente, se você fosse dosar os hormônios dela lá, estavam tudo normal. Sim. Mas a gente sabe que isso é um início daqueles sintomas que a gente chama de climatério. Olha só, então você falou de secura vaginal, mesmo dor na relação, estresse. Quais seriam outros sintomas que aparecem assim com força total? Tem muita mulher que fala assim, não, mas eu não tenho sintoma de menopausa, mas se eu começar a listar, eu tenho certeza que a pessoa tem. Eu tenho certeza, porque é inevitável. Irritabilidade. Tá. A irritabilidade vem bem numa fase, né, do climatério, menopausa, da vida da mulher, que ela está no auge da vida ativa, geralmente. Sim. Então, será que é burnout? Será que eu estou com excesso de trabalho? Ou é irritabilidade por falta de hormônio? Isso tudo começa a se misturar, mas irritabilidade é um deles. Insônia. Às vezes você dormia super bem, agora você está com despertares no meio da noite. Por que você acorda e às vezes tem dificuldade de voltar a dormir? Tem muita gente que vai falar que é estresse, ou se confunde com sintomas da menopausa. Então, às vezes, a gente tem que fazer higiene do sono, tratar estresse para diminuir irritabilidade ou insônia. A gente fala que é brain fog, é um nome em inglês para dizer que é uma memória anuviada. A gente começa a esquecer. A gente começa a ter... tipo, a palavra some. Já aconteceu comigo. Por exemplo, assim, alguma espectadora que está aí assistindo quer contar essa conversa que a gente está tendo para alguma amiga. Como que era o mesmo nome daquela médica? Sim. Qual que era o nome do programa? Ela falou o nome de um remédio. Ai, que nervoso. Que eu gostei, mas... E aquilo, a dificuldade, às vezes, de recontar uma história. Entendi.
Não é Nossa. uma memória grave, mas é como se embaralhasse ali um pouquinho Brain aquela fog, história. Aham. que é névoa, né? Isso, é como se fosse uma Sim, névoa sim, na memória. Então, isso é Aham. um sintoma muito comum também. Ah, Fora os sintomas mais clássicos. ah. Calorão, incontinência urinária, dor durante a relação, secura vaginal, Sim. dentre outros muitos que a Ai, gente que pode triste. enumerar aí. E as mulheres podem ter um ou outro, ou todos? Tem mulheres que têm todos? Tem mulheres que vão tendo um de cada vez. Esse Ai, que mês triste. tá pior tal coisa, né? Aham. E ela pode ter todos ou alguns pontuais. Sim. Depende muito da rotina e do dia a dia. Ah, Porque tá. o que a gente faz, o que a gente come e o nosso dia a dia vai influenciar aí muito nos nossos sintomas também. E dessa percepção do corpo, né? Tem mulheres que têm mais essa percepção, outras não. Uhum. Vamos para esse caminho, então. O que a gente faz no dia a dia, os nossos hábitos, né? Uhum. O que pode nos ajudar, né? Não começamos ainda a falar de reposição hormonal, já a gente começa. No dia a dia, o que a gente pode ter de hábitos saudáveis para pelo menos diminuir um pouco esses sintomas? Quando a gente fala de menopausa e falência ovariana ali, a gente está falando de diminuição dos nossos hormônios. A gente tem que pensar que esses hormônios, eles são produzidos em algum lugar do nosso corpo, né? Que no caso são os ovários que diminuem a produção, porém, tem uma glândula no nosso corpo que se chama suprarrenal. Ela também produz esse hormônio, mesmo quando você está na menopausa. Olha. E, por exemplo, esse hormônio também é produzido nos homens, né? Por isso que homem também tem um pouco de hormônio sexual feminino. Então, se a gente ajudar ali as nossas outras vias de produção hormonal, ou uma outra forma de ajudar nessa fase, o hormônio é como se fosse uma chavinha. E ele entra numa fechadura do nosso corpo, que é os nossos receptores. Tá. Uma coisa que começa a diminuir no nosso corpo na menopausa são os receptores, que é a chavinha. Então, às vezes, até se repõe depois o hormônio, entra com um monte de chave, mas não tem mais receptor. Olha isso. E como que a gente ajuda a formação desses receptores? A alimentação. Olha, começa pela alimentação. A alimentação. Daí você pensa assim, ai, tá na moda falar de dieta anti-inflamatória. Às vezes as pessoas falam, doutora, eu não aguento mais ouvir falar que tudo vai resolver com dieta anti-inflamatória. Gente, quase tudo, tá? Sério? Resolve com dieta. Então, uma alimentação saudável, deixando o teu intestino saudável, você vai absorver melhor esses nutrientes, Aham. vai fazer mais receptor. Vai ajudar os hormônios ali, às vezes, que estão diminuídos, a funcionarem melhor. Você é ginecologista, mas vamos falar um pouquinho dessa alimentação saudável, né? Uhum. Que entra na parte de nutrição. Seria realmente aquele combo, legumes, fibras e muita água? Muita água. É. Um sinal que o teu intestino não tá bem é se você não faz cocô todo dia. Uhum. Você tem que fazer cocô todo dia. É um sinal que teu intestino tá bem, que tua alimentação tá bem. Muitas coisas vão influenciar nisso, né? Uhum. Por exemplo, a quantidade de água que a gente toma. Com a menopausa também, com a idade, se você for ver uma pessoa lá bem velhinho, aquele velhinho clássico, ele é o quê? Todo enrugadinho, ressecadinho, por Ele não falta de toma- água, é. porque a gente vai diminuindo também a sede. A gente não tem mais aquele... Não percebe que tá com sede. Não Isso, tem não sede. Não tem mais sede. Uhum. Então, a gente tem que meio que se obrigar a tomar água mesmo sem sede, Uhum. para hidratar bem. Então, a hidratação vai manter nossas fezes saudáveis, junto com isso, as fibras, Uhum. vai ajudar a absorção desses aminoácidos essenciais que depois vão fazer o nosso receptor funcionar bem. Então já ajuda, já é uma ajuda. Além da alimentação, atividade física. Atividade física. Qual atividade? Não Por é um exemplo- caminhar no shopping. Não, se fosse, estava bem, né? Um dos sintomas, um dos problemas de menopausa é a má absorção óssea. O nosso osso começa a perder cálcio. Tá. E esse cálcio fica circulando ali no nosso organismo, né? Para dar uma ajuda, né? Para esse osso voltar a fortalecer, é exercício de impacto. Então, a gente tem que fazer atividade física com impacto. Só que, lógico, se você nunca fez atividade física, a gente vai começando aos poucos, Claro, né? não Senão vai daqui a pro pouco tá com o crossfit joelho direto. doendo, É. o cotovelo doendo, e daí já tem que parar toda a atividade física, né? Mas uma atividade monitorada e física de impacto vai te ajudar a manter esse osso saudável. E a gente sabe também que a massa muscular, a gente ter músculo, aumenta a nossa longevidade. Musculação. Sem precisar de remédio nenhum. Olha Inclusive, aí. modula o hormônio, né? Se a gente faz atividade física, aumenta, por exemplo, níveis de serotonina. Olha. E
Musculação. vai transformando o nosso corpo. Então, Musculação. para com a mania de falar que odeia musculação. Se odeia, vai com ódio mesmo, né? E as mulheres, às vezes, que já têm algum problema ósseo, né? De joelho, uma boa caminhada ajuda. é melhor que nada. É melhor que nada, com certeza. Tem gente que fala assim, não, tem que recomendar, que tem que fazer. Gente, qualquer coisa que você fizer é melhor que nada. Vai fazendo, vai aumentando, vai começando, vai criando o hábito. E aos poucos isso vai se estruturando melhor na vida e no dia a dia. Você falou desses hábitos, né? No salão de alimentação, atividade física. A questão da saúde mental é importante também? Com certeza. Você cuidar dessa parte. Até não precisamos falar de religião, mas espiritual, sei lá, acreditar em algo. A positividade, né? A sensação de segurança, de ter algo maior na sua vida, modula o nosso pensamento, né? A gente não sabe se a gente tem diminuição da serotonina, por exemplo, que é o hormônio da felicidade. Porque você tem um dia a dia ali só negativo, as notícias que você pega ali no teu celular, só negativo, você tem um hábito de falar só coisa ruim. Às vezes até hábito, a pessoa se habitua só a reclamar. A pessoa nem percebe que só reclamar, só falar coisa ruim. Isso diminui a serotonina no nosso corpo. Agora, será que ela diminuiu por isso que eu sou pessimista? Ou eu sou pessimista e por isso que ela tá diminuindo? Sim. Então, é uma coisa que a gente não sabe quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Sim. Mas a gente tem como modular isso também. Inclusive, né, muitas mulheres na menopausa, pela crença de, não, menopausa eu não tenho, tá tudo bem, eu sou forte, né? Isso não me afeta. Ou tem mulher que não quer ver, fala, não, menopausa eu não tô. Essa coisa é coisa de velho. É coisa de velho, Um preconceito absurdo. Isso eu não tenho, né? Não preciso disso daquelas. E às vezes começa a entrar em quadros depressivos, quadros ansiosos, começa muitas vezes a fazer tratamento com antidepressivo. E eu penso, mas como é que tá aquela parte hormonal lá? Então, se você está tomando antidepressivo, ansiolítico, não estou falando aqui para parar. Mas eu estou falando para dar um olhar como é que tá teus hormônios. Fazer outros exames. Às vezes, se você fizer um ajuste, ver como é que você tá, talvez esses quadros melhorem, até você possa diminuir aos poucos os teus medicamentos. Sim. Então, Vanessa, a gente falou dessa questão, né, de hábitos de vida, mas tudo a gente tem que voltar para a questão hormonal, que é isso, né? Você falou de falência ovariana, eu acho que nome trágico, né? Eu acho tão trágico, tão triste, mas é o que acontece, a falência ovariana. Como que os hormônios ajudam? Em que momento a gente pode fazer reposição? Chegamos no ponto da reposição hormonal. Para quem você indica? Em que momento? Tem uma janela de oportunidade para começar a terapia de reposição hormonal. Então, não é todo mundo que vai ser candidato a fazer terapia de reposição hormonal. A gente fala muito de reposição hormonal e segurança. Tá. Primeiramente, procure um médico atualizado, né? Porque antigamente, inclusive na própria faculdade de medicina, a gente aprendia a não fazer reposição hormonal porque seria perigoso, causaria câncer de mama, por exemplo. Eu sempre ouvi isso. Assim, criança, adolescente, né? Porque estudos antigos viam isso, mas esses estudos foram feitos em mulheres fora da janela de oportunidade de tratamento. Então, quando que é a janela? É antes de entrar em falência ovariana. Então, veja bem, se teu hormônio tá ali modulando, tá começando a falhar, teu corpo ainda não tá zerado de hormônio. Ele ainda tem receptores para essas chaves de hormônio, né? Então, se você começa a fazer o tratamento antes de haver essa falência ovariana, é o momento ideal. E não é nem questão de idade, porque você falou, depende de cada mulher. Depende muito de cada mulher. Ou até 10 anos depois. Então, por exemplo, teve estudos lá no passado que foram iniciar a reposição hormonal aos 70 anos. Tá fora da janela de oportunidade. Nesse caso, o nosso corpo não entende essa... Pensa assim, você estava num hormônio, falhou, acabou. Ficou um tempo sem, daí volta a tacar o hormônio em cima, não dá. Daí pode ser até perigoso. Daí bagunça tudo, daí é perigoso. Olha só. Então, a janela de oportunidade começou a falhar ou até 10 anos depois que falhou. E não é todo tipo de hormônio também. Né? O hormônio que a gente estudava lá antigamente, né? Alguns anos atrás, era hormônios sintéticos, que a gente sabe que não faz bem. Hoje em dia, a gente trabalha com hormônios bioidênticos. Por exemplo, um dos hormônios bioidênticos a gente extrai do inhame.
É mesmo? Então, o hábito de comer inhame todo dia é bom. Olha, eu gosto de inhame, sabia, doutora? E todos os meus amigos tiram sarro de mim. Quando aparece coisa de inhame, eles me marcam tirando sarro, que acham horrível o inhame. Mas eu gosto, é mesmo. Então faz bem. O inhame, né, o hormônio bioidêntico, ele é muito diferente do que era antigamente. Então, hoje em dia, a reposição hormonal ela é segura. Sim. Se você tiver indicação, fizer dentro da janela de oportunidade e fizer fazer um acompanhamento médico. Ah, tá. Não dá para simplesmente começar na louca, porque tomar o que a vizinha toma. Ai, gente, que perigo, né? Que perigo. Tem essa questão de, por exemplo, quem usa o DIU, já tem o DIU e entra na menopausa. O DIU já é um repositor hormonal? Como que funciona? Ele é um protetor para o seu útero, na verdade. Então, quem já tem DIU e está começando a falha, às vezes a gente consegue com mais segurança repor, por exemplo, o estrogênio. Estrogênio que a gente usa em reposição, só para vocês entenderem, existem mais de 3 tipos de estrogênio. É mesmo. Mas, dependendo dos sintomas, dos quadros, que a gente vai escolher ali alguma combinação de hormônios para fazer essa reposição hormonal, que não vai ser igual para todo mundo. Porque a gente não falou que tem um leque gigante de sintomas? Sim. Então, vai depender se o que mais está incomodando é o calorão, é a falta de libido, é a massa óssea que perdeu, que está com osteoporose, ou uma coisa muito importante para a gente falar, que é o risco cardiovascular. Então, do que a mulher morre na menopausa? De problemas cardíacos. É mesmo. Olha que sério. Então, muita gente fala bem, às vezes, me procura para fazer check-up ginecológico, e eu falo, e como é que anda o coraçãozinho aí, né? É muito importante fazer o check-up cardiológico, ter ele em dia, porque a gente falou ali, né, que a falta do hormônio do estrogênio libera o cálcio circulando ali na nossa corrente sanguínea. E junto com isso, a falta do hormônio estrogênio desregula o nosso colesterol. Então, geralmente, a mulher que estava toda normalzinha ali, entra na menopausa, começa a aumentar o colesterol ruim, dá um aumento da pressão arterial. E engorda também? Tem aumento de peso, eventualmente? A menopausa engorda. E tem gente que me pergunta, doutora, tomar hormônio vai me engordar? Não quero. Eu falo, gente, não, é justamente o contrário. Se você fizer a reposição hormonal, vai ajudar no teu ganho de peso. Sim. Nossa, quanta informação. Tá bom, muita coisa, gente. Desculpa, eu falo demais. Não, eu acho ótimo, porque a gente está saindo com muita informação boa daqui. Em relação à reposição, depois que toma a vida inteira, depois que entrou na menopausa, quanto tempo toma medicamento ou faz tratamento? Se você tiver tudo bem de saúde, com o resto da tua saúde e não tiver contraindicação, a gente vai usar por pelo menos aí uns 10 anos. E depois vai diminuindo gradualmente e vai permanecer com alguma dose, dependendo dos sintomas que permanecerem aí no final. Mas então é um tempo mesmo tomando. A gente sabe, Vanessa, que um tratamento com reposição, ele não é barato, né? Nem todas as mulheres têm acesso. Tem alguma coisa alternativa que pode ser feito? Até eu já ouvi falar de muito fitoterápico, que também, na verdade, é caro, né? Mas tem algo mais alternativo que exista de tratamento que a mulher pode fazer? O que seria? Por exemplo, diminuição de libido é uma queixa muito importante, muito frequente no pós-menopausa. E para toda mulher que vem com essa queixa para mim, eu falo, diminua a bebida alcoólica e diminui peso. Então, o IMC, você estar em sobrepeso, você acaba tendo naturalmente menos testosterona, que é o hormônio que ajuda a nos dar o libido. Então, bebida alcoólica, você diz, mas tem que dar uma bebida para aquecer. Falei, gente, não é para aquecer, é para esquecer, né? Então, se você tá precisando tomar bebida alcoólica para dar uma esquecida nos seus problemas, não faça isso. Então, porque ela diminui libido a longo prazo, né? Ao longo dos anos aí. Então, diminui peso, diminui bebida. Se a queixa é libido. Se o problema maior é insônia, é higiene do sono. Então, cortar telas, cortar luzes branca, já ir diminuindo o ritmo da tua casa. Tem mulher que tá ali meia-noite, tá tudo ligado, bombando, e a gente fala que é só jovem que tá no celular, mas não. Eu vejo no meu consultório. E põe a culpa nas crianças, né? Não. Eu concordo com você. E fica no celular ali até tarde, daí você já tá com o problema da diminuição hormonal, dos despertares noturnos, às vezes começa
acordar até para fazer xixi no meio da noite, coisa que não acordava antes. Então, essa higiene. Higiene do sono, se o problema é insônia. E até um chazinho, aquele antigo, tudo que acolhe e sossega a pessoa. E eles falam assim, se você tá com problema de insônia, café ou alimentos com cafeína só até 4 da tarde. Então tem toda essa higiene natural aí que a gente pode fazer. Se a questão é calorão, isso já é um pouquinho mais complicado, a gente precisa entrar com fitoterápico. O fitoterápico mais comum, que você acha mais barato, é chá de folha de amora preta. Amora preta? Amora preta. E esse, gente, tem comprovação. Você pode achar em loja de produto natural, essas que vendem chá mesmo, folha de amora preta para comprar. E faz diferença. Você faz. Beleza. Fora as isoflavonas, por exemplo, que estão presentes ali na soja. Só que geralmente produtos com soja tem muito açúcar, né? Eu já evito orientar. Indicar. Mas chá de amora preta funciona bastante. Atividade física, né? Que a gente falou. Para calorão, deixa eu pensar alguma alternativa natural. Inhame. Inhame mesmo. Inhame. Então, tentar colocar na tua dieta um inhame aí por dia. E bem, você voltou ao início falando dos hábitos, né? Sim. De alimentação, tal, tudo pode ajudar. Então, são opções, né? Porque realmente a questão de reposição, ele é ótimo, mas nem todo mundo tem esse acesso. Né? E olhar para a vida, né? Olhar para como que tá teu dia a dia. A gente, às vezes, está se sentindo mais triste, só que nem eu falei, tá no auge da vida produtiva da mulher. Às vezes casa com a fase do ninho vazio, que os filhos saíram de casa. Aí você pensa, eu tô triste porque meus filhos saíram de casa, porque talvez eu não esteja muito bem com meu marido, ou porque eu tô trabalhando muito. Então, esse olhar atento para você, para o que você tá sentindo, pode ajudar a guiar aí a ter uma melhor qualidade de vida. E voltou para a questão da saúde mental, né? De repente, nessa questão do ninho vazio, você descobriu algum hobby, alguma coisa que você goste para você. Porque durante uma boa fase da vida da mulher, a gente tá para os filhos, né? Para os filhos, para o trabalho, para o marido. Você tá para tudo. Assim, você é profissional, você é... uau, né? A Mulher Maravilha. E daí, realmente, quando vem a menopausa, eu imagino que dê. Todo esse vazio, ainda com calorão, ninguém merece, né, Vanessa? E a irritabilidade. Ai, com ódio do coração. Ela vem ódio. Não eu dá. digo agora para os homens. Homens, se você não está reconhecendo a sua esposa, ajude ela a procurar por ajuda, porque tem muita ajuda. Sim. E é hora também do casal olhar para o casamento e falar, não, realmente é uma nova mulher que tem aqui. Sim, olha que maravilha, que boa dica. E não precisa nem procurar para fora para se reapaixonar. A gente pode se reapaixonar pela mesma pessoa, porque a gente... Nossa, melhor dica. A gente vira outra mulher. Vira, né? Por isso que eu falei no começo que o programa, né? O tema de hoje era para os homens também, porque eles que estão do nosso lado, né? Ou é parceiro, meu querido, ou não, né? E não dá para olhar para, depois de tudo que a gente viveu, entrando na menopausa, falar, eu não sou mais o que eu era com 20 anos. Com certeza, não ainda é. Bem. Ainda bem. Somos uma nova mulher com uma nova história aí para reconstruir. Que bacana. Se as crenças negativas permitirem, né? Olhar essa vida aí com novos olhos é um momento que geralmente a gente desabrocha para o melhor da nossa vida. Ai, que maravilhoso. Vanessa, você faz um tratamento com laser íntimo, né? Como que é essa... Eu primeiro queria que você explicasse o que é laser íntimo. A gente estava falando de alternativas sem hormônio para alguns sintomas, né? Eu até esqueci de falar. Mas é uma alternativa que não utiliza hormônios para secura vaginal. Olha. Então, mas tem alguma mulher que vai falar assim, mas eu sou viúva, não tenho mais relação, nem quero saber disso. Mas a secura vaginal não está relacionada só com a relação em si, mas ela pode dar ardência urinária, coceiras, infecções de repetição, mal-estares vaginais em geral, né? E o laser vem e ele troca todo esse colágeno que a gente tem ali, aumenta a vascularização, a saúde mesmo dessa mucosa para que ela volte a ser saudável. A gente fala assim que em terra seca não cresce flor, é a mesma coisa. Em terra seca ali, a coisa só vai piorando, vai infeccionando, vai rachando, vai dando incontinência urinária. Então, o laser é uma alternativa. A gente tem muitos tratamentos para fazer ali, né? Tem as energias que são laser ou radiofrequência, produtos que a gente usa, né? Fala-se muito de bioestimulador de colágeno, por exemplo, para o rosto, mas a gente usa lá também, para quem tem fissuras crônicas, dores mais complexas assim de tratar durante a relação. E para aquelas pacientes que não podem usar hormônio, não se sintam sentenciadas, né, por causa disso, que a gente tem muita alternativa
Para você que teve câncer de mama ou que teve alguma condição que você não possa usar o hormônio, essas tecnologias vêm justamente para melhorar a nossa vida. Até a questão da incontinência urinária também? Com certeza. Mas que está no início, até que ponto o laser ajuda na questão da incontinência urinária? Quanto antes ajuda mais, mas ele atua até em casos mais graves, diminuindo a incontinência. Isso vai variar daí o número de sessões que a gente vai precisar fazer. Mas de maneira geral, Vanessa, você vê assim um avanço em relação à informação sobre a menopausa? As pessoas, pelo menos as mulheres, estão mais cientes de que é um momento, uma fase da vida e estão aceitando? Qual é a importância também de aceitar essa fase? Eu tô vendo um movimento de pessoas públicas vindo a falar mais de menopausa, principalmente nesses últimos 3 anos aí, né? Principalmente Fernanda Lima, Cláudia Raia. As famosas, né? As pessoas famosas, até esqueci agora o nome das famosas aí para citar, mas estão vindo falar dessa fase da vida da mulher que ainda tem muito tabu. É mesmo. Né? Porque é muito ligada à velhice. Até amigas próximas minhas falaram, nossa, Vanessa, acho que eu tava vendo a menopausa com outros olhos, eu preciso repensar o que eu tava fazendo. Então, por medo de encarar ou falar, não, eu não preciso disso, eu consigo sozinha. Mas por que você precisa conseguir sozinha se tem tratamento? Para que sofrer, né? Se tem tratamento, se existe essa possibilidade. Essa questão do preconceito é grande, que liga a menopausa diretamente à idade. E tá velho, tá, mas todo mundo vai envelhecer, né? Tomara, né? Porque a outra opção é não estar aqui mais. Então... E se você pensar que 1/3 da tua vida você vai viver sem os teus hormônios ali gerados de forma natural, é muita vida pela frente. É muita vida, tem que ir atrás mesmo. Vanessa, muito obrigada, né, pela sua entrevista. Eu que agradeço. É muita informação, assim, eu acho que as pessoas que estão nos vendo e ouvindo vai procurar mais, vai querer fazer o tratamento, né, vai ficar mais... Quem sabe depois a gente fale sobre assuntos específicos, né, da menopausa, porque menopausa é muita coisa, é um mundo, né? Tem algum assunto que tenha mais dúvida no consultório? Eu acho que em relação à diminuição de libido, que eu tenho mais procura. É a maior reclamação. É a principal... Que geralmente a pessoa vem assim, eu vim só fazer um check-up. Já começa a me testar para ver se pode falar disso, né? Daí quando vê que tem abertura, daí vem, né? Daí vem as queixas de... E novamente eu imagino que a mulher se sentindo culpada, certamente, porque não tem mais libido, não é? Fala, tem que ser assim mesmo, né? Aquela coisa. A culpa é minha, né? Tem essa questão. Muito obrigada, tá? Pelas informações, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Eu que agradeço, obrigada. Esse foi o Saúde Todo Dia News e a gente volta em breve com mais uma entrevista que vai ajudar você com certeza. Tchau!